Eu vou pedir para a igreja abrir suas Bíblias em João 11. João 11. E vamos começar então nossa aula. Eu sou a ressurreição. Talvez um dos temas mais complexos para colocarmos numa EBD, e não imaginem que encerraremos o assunto aqui. Temos aqui um introito, ponto. Não vai dar para falar de tudo. Não dá para falar do que acontecerá no Apocalipse. Porque demandaríamos talvez 2, 3, 4 aulas para falarmos de tudo o que a palavra mostra sobre ressurreição. Mas vamos pegar o básico. E o básico está aqui, para nossa suficiência abundar em Cristo. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. É assim que o Senhor nos quer ver. Ele nos quer ver preparados. Ele nos quer ver fortificados, abundantes na obra. E para isso, Ele coloca à nossa disposição o Santo Espírito que nos habita e a sua palavra que é a verdade. Olha que texto magnífico que temos. Eu vou ler do versos 21 a 27. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Aí declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. E replicou Marta: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tudo bem aí, irmão? Há aqui, nesse texto, uma questão que é impressionante. Crês tu nisto? É fé. O Senhor Jesus não esconde de Marta que é fé. Crês tu nisto, que eu sou a ressurreição e a vida? Em primeiro lugar, queridos, nós temos que saber que a ressurreição é um fato histórico. Jesus ressuscitou no tempo e no espaço. Uau! Isso é espetacular. Pensem que a ressurreição aconteceu no nosso tempo cronológico. Há aproximadamente 2024 anos, para arredondarmos, da nossa era cristã. Quando assinamos um cheque, está lá. São Paulo, dia tal, do ano de 2024, do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. É fato. A ressurreição também aconteceu em Jerusalém, num lugar físico, que existe até hoje.
Basta pegarmos o primeiro voo e irmos para lá. Está lá o local. Portanto, a ressurreição não é algo etéreo, desconexo, simbólico. Ela é palpável. É também identificável. Em segundo lugar, nós temos que saber que o cristianismo se apoia nela, na ressurreição. O cristianismo é baseado em fatos históricos, dos quais a ressurreição, segundo a minha visão, é o mais importante. A criação é importante, é importantíssima. O pacto feito com Deus a Abraão é importante, é importantíssimo. Sem ele, não tem Bíblia. A vinda do Senhor Jesus é importante. Foi pronunciada, é fato, é importante. O nascimento é importante, é importante. A morte é importante, é fundamental. Mas a ressurreição é o ápice dos eventos bíblicos. É uma das doutrinas mais importantes da Bíblia. E nem sempre nós pensamos nisso. O cristianismo depende desses fatos para se sustentar. Sem esses eventos, a nossa fé é morta. Perece o cristianismo. Ele não existe. Prestem atenção, em outras religiões, elas nos ensinam ética, moral, bons costumes. E o credo não depende da existência do fundador dessas religiões. Eu não preciso nem mencionar quais. Nós sabemos as outras religiões. Mas essas religiões só dependem daquilo que o fundador deixou como princípio, só isso. Mas para nós não. Para nós, o cristianismo depende exclusivamente do Senhor Jesus. Depende do nascimento dele, da vida, da morte e da ressurreição. É diferente. Mas Cassoli, muitos negam a ressurreição como fato histórico. É verdade. Negam mesmo. E como devemos nos desvencilhar destas perguntas e dessas afirmações? É verdade, queridos, a gente não vê mortos ressuscitando todos os dias. Não vemos mortos ressuscitando aqui e ali, não tem. Por isso nós temos que entender que a ressurreição é algo extraordinário vindo da parte de Deus. É um milagre. A ressurreição é um milagre, algo fora do comum. Nós temos que imaginar que estamos diante de uma intervenção divina. É divino, é sobrenatural, é incomum. Esse evento, a ressurreição, veio num determinado momento da história, onde Deus fez com que o corpo morto do Senhor Jesus, e não só do Senhor Jesus, mas de outros, ressurgisse. Ressurgisse e voltasse à vida. É um milagre.
E em se tratando de milagre, nós temos que considerar que, de fato, ateus, agnósticos, descrentes, fracos na fé, eles não acreditem mesmo na ressurreição de Jesus e não só na ressurreição, não acreditem também em qualquer tipo de milagre. E não só esses descrentes não acreditem, porque nós não podemos descartar também um grande grupo de intelectuais, de mestres, de doutores da igreja que também não acreditam nisso. Muitos acham que, assim, de acordo com a ciência, não é lógico existirem milagres. Basta ver que na época do Senhor Jesus nós tínhamos judeus. Estes judeus eram escribas, instruídos na lei. Nós tínhamos pessoas letradas, tínhamos fariseus que estudaram a vida inteira desde o nascimento e também não criam na ressurreição. Os saduceus, está registrado biblicamente, não criam na ressurreição. Eles não criam não só na ressurreição, mas também não criam em anjos e não criam em espíritos. Portanto, por causa disso, o que houve? Eles apresentaram uma teoria vazia chamada o túmulo vazio. Essa teoria foi lançada da seguinte maneira: para o mundo, os discípulos roubaram o corpo de Jesus e inventaram a ressurreição. Entre os próprios cristãos, e aqui podemos colocar católicos, romanos, inclusive protestantes, eles idealizaram o que se chama de alta crítica. Quem fez seminário sabe. Alta crítica é um grupo de teólogos que estudam a Bíblia sobre o ponto de vista científico. Ponto. Eles submetem a Bíblia e os relatos da Bíblia a uma comprovação puramente técnico-científica. E aí, afastam o dogma da inerrância da Bíblia. Teólogos afastam o dogma da inerrância da Bíblia. Pelo que consideram a Bíblia um livro literário. É um livro literário. É um livro de estudo sujeito a um aparato de análise puramente didático e técnico. Argumentam que, como a existência de Deus não pode ser provada, os milagres também não podem. Logo, nós vamos ver que dentro da própria igreja, irmãos, existem aqueles que não acreditam na ressurreição. Imaginem, olha só o que eu li. Alguns defendem a tese no sentido de que a ressurreição somente ocorre in memoriam. Em memória de Cristo. Durante o anúncio, a pregação da fé, que eles chamam de querigma, a pregação deles objetiva manter somente Cristo ativo na nossa imaginação e lembrança. É o que basta.
Em outras palavras, para a alta crítica, a ressurreição física de Cristo é irrelevante. Por quê? Porque o que importa é o espiritual somente. É o fato de atingirmos somente o novo nascimento. E para atingirmos um novo nascimento e recebermos uma nova vida, basta somente uma introspecção mental do real significado da ressurreição. Entenderam? É a luta de Asaf com Deus. Como pode, Senhor, esses infiéis falarem isso de ti? Existe uma outra explicação dada pela alta crítica, encabeçada por Reimarus. Põe aí o próximo slide. Obrigado, querido slide, né? Hermann Samuel Reimarus, um filósofo alemão do século XVIII. Faz parte da alta crítica. O que me intriga aqui, o que me impressiona não é o que ele fala, que é uma besteira. Mas o que me impressiona aqui é a quantidade de livros e obras que essa pessoa colocou no mercado. A lista vinha até aqui, ó. É que eu tive que cortar, que não cabia. Todos os livros têm código ISBN mundial. Portanto, segundo Reimarus, os discípulos roubaram o corpo de Jesus e inventaram a ideia de que ele ressuscitou dos mortos. Eles, na verdade, não queriam voltar ao trabalho, como ficaram 3 anos vivendo de uma bolsa de ofertas, ou seja, ficaram vivendo da fama de Jesus. Com a morte, eles perderam a fonte de renda. E para manter a receita, inventaram a história de que Jesus ressuscitou. E com isso prorrogaram o tempo de subsistência usando da ressurreição de fachada. Segundo Reimarus, o Antigo Testamento diz pouco sobre a adoração a Deus, e esse pouco é inútil. Uau! Enquanto seus escritores não estão familiarizados com a segunda verdade fundamental da religião, que é a imortalidade da alma. O desígnio dos escritores do Novo Testamento, assim como de Jesus, não era ensinar a verdadeira religião racional, mas servir às suas próprias ambições egoístas, exigindo assim uma combinação surpreendente de fraude consciente e entusiasmo. Sem palavras, né? Mas é um mundo. Esse é o mundo que nos permeia. Outro ponto muito difundido entre alguns doutrinadores, obviamente céticos, é o de que Jesus não morreu em razão da cruz. Não é que ele não morreu na cruz, ele não morreu em função da cruz. Eles acreditam que Jesus teve um coma, desmaiou, perdeu temporariamente os sentidos e, ao se recuperar, Jesus saiu vivo da sepultura. Daí surgiu a ideia de ressurreição. Coloquem na internet, teoria do desmaio. Vão abrir 30 páginas do Google para você ler tranquilamente.
Seria bem mais fácil, né, queridos, crermos no milagre da ressurreição do que crermos na possibilidade fática do Senhor Jesus ter tido um desmaio. Como explicamos, então, as narrativas históricas que circundam toda a ressurreição? Como explicamos a presença dos guardas no túmulo, os guardas romanos? Como? Como explicamos a ida do Senhor Jesus até Pilatos? Como explicamos a ida do Senhor Jesus até o Sinédrio? Como explicamos a Via Crucis? Os flagelos? A perfuração do lado do Senhor Jesus na cruz. Ele teve um desmaio com uma perfuração à lança. Seus pés e mãos pregados no madeiro. Outros dizem que as mulheres que foram ao túmulo erraram o lugar. Foram até um túmulo onde não havia ninguém, estava vazio. Aí encontraram o túmulo vazio e inventaram a ressurreição. Porém, os textos bíblicos afirmam que as mulheres estavam observando atentamente e vinham acompanhando atentamente o Senhor Jesus. Acompanharam inclusive a crucificação. E os detalhes que seriam necessários para um embalsamamento, os perfumes que seriam usados para envolver o Senhor Jesus. A Bíblia relata que estavam presentes Maria, sua mãe, a samaritana, a adúltera, Marta e Maria, as irmãs, todas as mulheres aos pés da cruz, e Maria Madalena. Está no relato de João. Assim, queridos, nós temos que essa autocrítica ateísta, gnóstica, cética, ela apresenta várias alternativas para afastar a ressurreição. Mas para nós, Cristo ressuscitou ao terceiro dia, conforme consta das Escrituras. O Senhor Jesus ressuscitou sim pelo poder de Deus. Uau! Ressuscitou fisicamente, corporalmente. E reviveu. Não só o Senhor Jesus ressuscitou pelo poder de Deus, como também a tumba foi aberta pelo poder de Deus que removeu a pedra. E ele está vivo. E vive até hoje. E está sentado à direita de Deus o Pai. E intercede por nós. E tem no seu corpo as marcas da crucificação, que são eternas. Jamais curarão. Estes são os relatos bíblicos da nossa fé, que ninguém consegue contraditar. Ninguém. E quem não é convertido, obviamente, não crê nessas verdades espirituais, não crê. Basta vermos que Jesus fez dezenas de milagres diante dos escribas e fariseus. Não foi 1, 2 milagres.
Foram dezenas. Numa das aulas colocamos aqui, foram cerca de 35 milagres. E mesmo assim eles não creram. Não creram que o Senhor Jesus era o Messias, o Filho de Deus. E bem sabemos que se Deus não mudar o coração, bom, aí continuarão desacreditando mesmo. Permanecerão incrédulos. De outro lado, a Bíblia nos fornece agora inúmeras evidências, inúmeras. E a primeira delas é a narrativa de que a ressurreição encontra-se apoiada nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Seria possível os 4 evangelistas terem mentido? Essas ideias que estão aqui não são minhas, é do Josh McDowell. Está nesse livrinho aqui. Que ele coloca isso de maneira espetacular. Mentiram? Os estudiosos dizem que não. Por quê? Porque, em primeiro lugar, existem diferenças literárias entre os 4 evangelistas. Cada um deles apresenta a ressurreição sob uma perspectiva pessoal. É uma perspectiva pessoal, porém todos concluem concordemente, simultaneamente, com relação ao mesmo ponto da ressurreição. Todos convergem para o mesmo evento fático. Em nada divergem, eles são unânimes. A ressurreição aconteceu num domingo, foi pela manhã, as mulheres viram o anjo, Jesus apareceu ressuscitado para as mulheres, Jesus depois apareceu ressuscitado para os discípulos, todos viram e interagiram. Então parece que não tivemos uma mentira aqui. A segunda evidência, e que persiste até hoje, é o fato de o túmulo estar vazio. Eu vejo na internet todo dia. De repente vem uma chamada. Encontraram o túmulo do Senhor Jesus. Aí eu corro lá, meu Deus, o que acharam? Aí você vai ver, é uma besteirinha, não é nada. Porque eles querem realmente mostrar que não foi bem daquele jeito. Mas há uma pergunta aqui: cadê o corpo? Não encontraram. E isso já faz aproximadamente 2024 anos, não encontraram. Aí voltam a dizer, não, os discípulos roubaram o corpo. E volto a dizer, na presença dos guardas romanos, os discípulos roubaram o corpo. Só que não existem relatos históricos desse roubo. Eu sou advogado, irmãos. Imaginem, roubaram o corpo. Então temos um registro disso? Foi roubado mesmo? Tem um boletim de ocorrência? No Império Romano, tem algum livro que diz que anotaram que foi roubado o corpo? Dentro do Sinédrio, tem algum livro judaico que diz que foi roubado? Não, não tem. Então os discípulos se sujeitaram a morrer por uma mentira, é o que diz aqui o nosso irmão
Josh. Morreram por uma mentira? Eu diria que é até possível nós darmos nossa vida por um amigo ou por alguém, mas morrermos por uma mentira, já não, né? Não é razoável. Há quem diga também que as autoridades romanas e judaicas, elas subtraíram o corpo. E aqui fica mais fácil, se subtraíram, por que não apresentaram o corpo? Tinha acabado. Tínhamos então desmistificado este problema todo, ali mesmo. Por que não encontraram o corpo? Porque não havia corpo. Os ladrões roubaram. E os guardas deixaram os ladrões roubarem? Bom, caso tivessem realmente roubado o corpo, os guardas romanos pagariam este lapso, esse evento, essa negligência com a vida deles. Então, não sei se isso aconteceu mesmo. É bem remota essa hipótese. E se roubaram só o corpo nu. Aí deixaram os lençóis, as ataduras lá. Porque as ataduras estão lá, ficaram lá. Então só levaram o corpo. Também não me parece razoável. Bom, e voltamos à história. Quem moveu a pedra? Mas há um relato ainda de Flávio Joséfo. Flávio Joséfo foi o grande historiador do século I. Ele está mencionado em todos os anais romanos. E ele relata no livro Antiguidade dos Judeus, livro 18, no capítulo 4. Nesse tempo, apareceu Jesus, que era um homem sábio, se é que podemos considerá-lo simplesmente um homem. Tão admirável eram as suas obras. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade, e foi seguido não somente por muitos judeus, mas também por muitos gentios. Ele era o Cristo, o mais ilustre dentre os da nação. E acusaram-nos perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem. Os que haviam amado durante a sua vinda não abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia. Como os santos profetas haviam predito, dizendo também que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos, os quais vemos ainda hoje, tiraram o seu nome. Somos chamados de cristãos por causa do Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia. Quem diz isso não é a Bíblia. É o livro das narrativas de Flávio Joséfo, que é um livro histórico. Então Jesus ressuscitou mesmo. Aleluia mesmo. Aleluia? Mesmo.
Temos mais evidências. Temos uma evidência que diz respeito aos discípulos que sofreram transformações nas suas vidas. Na crucificação estavam acovardados, escondidos, acabrunhados, com medo. Porém, 40 dias após a ressurreição, os discípulos apareceram pregando o Evangelho. O que houve com os discípulos? Tiveram uma alucinação? Por que se converteram? Porque Saulo, que era um fariseu, perseguidor, se converteu. Por que Saulo foi transformado em Paulo? E Paulo escreveu 13 livros da nossa Bíblia. Saulo transformado em Paulo. A quarta evidência é que até hoje, passados 2024 anos, muitas pessoas, eu arrisco dizer milhares, milhões, talvez, continuam se convertendo. Milhares de pessoas continuam crendo nestas evidências aqui. Através da pregação da palavra, através da leitura bíblica, através da ação do Espírito Santo e através da prática da fé. Eu amo esse texto aqui de Paulo, 1 Coríntios 15. Eu vou ler, abram também aí. 1 Coríntios 15. Paulo faz um trocadilho que é espetacular. Olha o que ele diz. 1 Coríntios 15. A partir do 12 ele diz: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo morreram, pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se Cristo não ressuscitou, estamos perdendo tempo aqui. É exatamente isso o que o apóstolo Paulo está dizendo aos coríntios. Aos coríntios havia razão para ele falar, porque eram gregos. Eles não criam em ressurreição, eles criam em encarnação. Por isso
que nós vamos ver que todo o assunto tratado de ressurreição na Bíblia está nas cartas gregas. É 1 Tessalonicenses, é Coríntios, uma parte em Romanos, porque eram pagãos também. E esse ensinamento veio justamente para ensiná-los. Se Cristo não ressuscitou, irmãos, estamos perdendo tempo. Tua fé é morta. Os que morreram estão mortos. E nós aqui não temos mais o que fazer. Vamos seguir, vamos cuidar da nossa vida. Mas afinal, o que é ressurreição? Jojo, querida, põe o próximo. Em apertada síntese, queridos, é voltar à vida. É ressurgir da morte. Está aí. Ressurreição ou anástase. É um termo médico, viu, doutora? Em latim, ressurrécio. Em grego, anástasis. É ressurgir, voltar à vida após a morte. Em hebraico, cuja tradução é cum, lembram-se? Talita cumi. O Senhor Jesus falou em aramaico. Em hebraico é cum. Significa levantar-se. Em várias religiões, refere-se a uma divindade que morre e ressuscita. Em várias religiões, eu digo judaicas, islâmicas e cristãs, porque só estas creem na ressurreição. A ressurreição dos mortos é uma crença escatológica padrão. Padrão é assim, algo aceito consensualmente, entre todos, pela maioria, entre todas as autoridades. É algo que serve de modelo, é um protótipo. A ressurreição é uma crença escatológica universal entre os cristãos, aceita consensualmente nas religiões abrâmicas. Como conceito religioso é usado em dois aspectos distintos. Primeiro, é uma crença na ressurreição de almas individuais, que é atual, contínua. Morre, ressuscita continuamente. É uma teoria. E uma segunda, é uma crença na ressurreição de almas de maneira singular dos mortos no fim dos tempos, no dia do juízo. Aqui é coletiva. Quando os mortos ressuscitarão, sendo que todos terão como destino o céu ou o inferno. Marta disse, eu creio na ressurreição do último dia. Não foi isso que ela disse? Está aqui. Isto está no Wikipedia, na internet. Basta pegarmos. É um ensinamento escatológico padrão. Jojo, querida, passa a próxima. Olha só. Ressurreição é uma doutrina bíblica. É assim. O filho da viúva de Sarepta ressuscitou. Ressuscitou pelas mãos de Elias. Está registrado em Reis. O filho da mulher sunamita ressuscitou pelas mãos de Eliseu. Também está registrado. O homem que foi encostado nos ossos de Eliseu ressuscitou. No dia da morte
de Eliseu, ele foi colocado na sepultura. De repente apareceu um grupo de moabitas e jogou um moabita morto dentro do túmulo junto com Eliseu. E o texto diz: ao tocar o seu corpo, ele ressuscitou. No Novo Testamento, antes da morte do Senhor Jesus, o filho da viúva de Naim ressuscitou pelas mãos do Senhor Jesus. Pastor Ion já pregou várias vezes esse tema. A filha de Jairo ressuscitou pelas mãos do Senhor Jesus. Lázaro, a irmã, o irmão, de Marta e Maria, ressuscitou pelas mãos do Senhor Jesus. Depois da morte do Senhor Jesus, muitos santos que dormiam ressuscitaram. No exato momento, na cruz, em que o Senhor Jesus expirou e o véu se rasgou de alto a baixo, o texto diz que os sepulcros se abriram e os mortos ressuscitaram. Uau! Jesus ressuscitou. Dorcas ressuscitou pelas mãos de Pedro. Eutico, o jovem que dormiu e morreu durante a pregação de Paulo, tinha tanto sono, diz o texto, ele estava sentado a uma janela, dormiu e despencou do terceiro andar e caiu morto. Paulo correu, lhe impôs as mãos e ele ressuscitou. E os relatos não param por aí. Pode seguir, Jô? Põe o próximo. É esse mesmo. A Bíblia diz que estes não ressuscitaram, mas falaram da ressurreição. Jó falou da ressurreição. Abraão, ele creu que Deus tinha poder suficiente para ressuscitar Isaque. Onde está escrito isso, registrado na carta aos Hebreus pela ação do Espírito Santo. Ana, esposa de Elcana, cantou para o Senhor a ressurreição. Elias, o nosso irmão Elias, que ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, cria na ressurreição. Eliseu, que ressuscitou o filho da mulher sunamita, cria na ressurreição. Vários salmistas criam na ressurreição. Principalmente Davi, que canta vários salmos falando da ressurreição. Isaías profetizou sobre a ressurreição. Ezequiel profetizou sobre a ressurreição. Daniel profetizou sobre a ressurreição. E Oséias profetizou sobre a ressurreição. Todos estes pronunciaram acerca da ressurreição. Portanto, é um estudo, é uma doutrina bíblica. A ressurreição, segundo o Senhor Jesus, é o sinal de Jonas. Põe aí, Jô, por favor. É o sinal de Jonas. Abram suas Bíblias, por favor, em Mateus 12. Mateus 12, 38 diz assim: então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal.
Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal? Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus equipara a sua ressurreição ao evento de Jonas. Todos conhecem o que houve com Jonas. Deus mandou Jonas pregar em Nínive, falar sobre a destruição da cidade. Mas Jonas desobedeceu. E ao invés de ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Vocês sabem onde fica? Tarsis. Na Espanha. Opa! Jonas foi até o porto de Jope, comprou uma passagem de navio e foi para Tarsis. Ele foi para o lado oposto ao que Deus tinha determinado para ele. O que aconteceu? Deus não se agradou e mandou, uma tormenta marítima. E no meio da tormenta, dizem que iam todos perecer. E aí começaram, o que está vendo? O que está vendo? E Jonas disse, eu estou fugindo de Deus. Não foi assim, pastor? Estou fugindo de Deus. É melhor que então vocês me atirem ao mar, porque aí a tormenta cessará. Os marujos não pensaram 2 vezes. Pegaram Jonas e atiraram no mar. E o texto diz, e Jonas afundou. Ele afundou, gente. Sendo, na sequência, engolido por um grande peixe. 3 dias depois, Jonas é devolvido em Jope. E é vomitado pelo peixe. E ele não estava vivo, ele estava morto. Naquele momento em que foi vomitado, ele ressurgiu da morte. Jonas foi ressuscitado. Tem certeza, Cassoli? Tenho. Vamos ver Jonas. Jonas está entre Amós, Obadias, Jonas. Eu vou ler a oração de Jonas dentro do ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Porém me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as suas ondas e todas as suas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o seu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim
para sempre. Ou seja, morri. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. A oração de Jonas narra a ressurreição do Senhor Jesus. E Jesus, a similitude, lembrou os escribas e fariseus que o mesmo evento sucederia com ele. Que ele seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. A similitude. Põe a próxima, querida, e vamos encerrar aqui. Além dessa declaração que foi dada aos escribas e também aos fariseus, o Senhor Jesus declarou aos seus discípulos. Lucas 9, 22, está aqui o textinho. Ali. E disse: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas e seja morto e ressuscite no terceiro dia. O Senhor Jesus primeiro falou aos escribas e fariseus que o sinal era o de Jonas. Depois o Senhor Jesus aparece aos discípulos e narra exatamente isso, que era necessário que ele viesse padecer, morrer e ressuscitar. Ao terceiro dia. Vocês sabem em que momento isso aconteceu, né? Foi uma reunião entre os discípulos onde o Senhor Jesus perguntou assim: quem vocês acham que eu sou? Uns disseram: tu és Elias. Tu és um dos profetas. E Pedro diz: não, tu és o Cristo, o Filho de Deus que haveria de vir. É neste momento que o Senhor Jesus diz: eu viria e ressuscitaria. A maioria dos estudiosos vincula essa declaração do Senhor Jesus aos discípulos à profecia anunciada por Oséias. Oséias 6, 2. Eu vou ler um minutinho, gente. Vai ter almoço para todo mundo. Calma. Oséias 6, 2. Oséias também está meio escondido na Bíblia, né? Um pouquinho depois de Daniel, está aí Oséias. Diz Oséias, capítulo 6. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, porém Ele nos sarará. Ele fez a ferida e curará. Depois de 2 dias nos revigorará e ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Portanto, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa e ele descerá sobre todos nós como a chuva seródia que rega a terra. Assim, põe o próximo, querida. Cumpriu-se, né? Cumpriu-se no Senhor a profecia de Oséias. E
Essa profecia fez o Senhor Jesus proferir a frase mais emblemática da Bíblia. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu termino dizendo, da forma que eu comecei: crês nisto? Igreja, é fé. Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Que Jesus nos abençoe.